Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje eu quero trazer as minhas primeiras impressões do segundo exemplar, ou segundo volume, dessa coleção maravilhosa, a série Comentário Bíblico Expositivo e Exegético, da editora Gramata. O autor é o professor Jean Carlos da Silva. Esse comentário é um comentário extremamente importante para você ter uma compreensão a respeito do livro de Obadias, que é um livro que poucas vezes a gente se vê sendo pregado, melhor dizendo, na igreja. Mas o professor Jean Carlos é um mestre, um especialista na exegese bíblica. Nós já, inclusive, fizemos um review, a apresentação do comentário bíblico dele de Ruth, é isso mesmo. Vou deixar na descrição, caso você queira conferir. Mas esse de Obadias ficou maravilhoso, assim como o de Ruth, porque ele trabalha de uma maneira muito diferente dos demais comentários, né? Além dele fazer uma exposição do texto, ele também faz uma exegese, é um comentário 2 em 1. Então, se você quiser adquiri-lo, na descrição tem um link para você estar comprando. Agora eu vou mostrar, dentro das minhas primeiras impressões, o que eu achei do volume de Obadias. Em breve nós teremos outros livros, inclusive do Novo Testamento, nessa coleção maravilhosa. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos de vídeo. Pessoal, aqui estamos com o comentário bíblico expositivo e exegético de Obadias, do professor Jean Carlos da Silva, o prefácio do Elienay Cabral. Esse comentário bíblico ele tem uma proposta diferente, inovadora. Ele trabalha de uma maneira totalmente diferente dos comentários bíblicos tradicionais que nós temos no mercado, porque ele é expositivo e exegético ao mesmo tempo. E volumes separados, né? A gente tem esse de Obadias, já foi publicado o comentário bíblico de Esther, nós já fizemos review, apresentação dele. Então, se você quiser adquirir esses dois comentários, vou deixar na descrição o link para você estar comprando, tá? Bom, vamos deixar de conversa, vamos para o que interessa, que é a apresentação. São apenas as minhas primeiras impressões e, assim como eu disse no comentário de Ruth, são as melhores possíveis. Capa brochura, né? Aqui tem algumas informações. O livro de Obadias ele não é tão conhecido pelos cristãos, né? Pouca gente prega sobre Obadias, mas é muito importante a gente conhecê-lo porque está na Bíblia, né? Se está na Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante. Que informações do nosso querido professor Jean Carlos da Silva, ministro do Evangelho, professor, mestre por excelência, uma pessoa muito qualificada, ele é das Assembleias de Deus. Aqui a gente tem a primeira folha de rosto. Olha só, um comentário muito bem feito, né? Tem aqui o texto em hebraico. A gente tem aqui algumas informações no hebraico, grego e no latim. Ele começa da mesma maneira que o comentário de Ruth, trazendo aqui um pouquinho dos textos adotados, né, por esse comentarista, o texto base, o original. Ele usou o texto hebraico da Bíblia hebraica, Stuttgartense, o texto grego ele usou a Septuaginta, o texto latim ele usou a Vulgata, o texto em português, Almeida Revista e Corrigida. E esses foram os textos bíblicos que ele utilizou. Bom, ele traz aqui também algumas outras informações, reduções gráficas, a gente tem aqui uma folha de rosto, ficha catalográfica, comentário que acabou de sair do forno, e o sumário. Lembrando que Obadias tem um capítulo apenas, né? Então ele vai trazer aqui, primeiro, questões iniciais, é o primeiro capítulo, e o segundo capítulo já é a seção teológica do capítulo 1. Terceiro capítulo, a seção exegética do capítulo 1. Então esse comentário ele é dividido em duas partes. Como eu disse para vocês, é um comentário 2 em 1. É um comentário que traz a exposição do texto na parte teológica e a parte exegética nesse capítulo especial, tá? A gente tem aqui uma folha de rosto para primeiro capítulo, né? A primeira parte. Ele explica como utilizar o comentário. A gente tem aqui um prefácio. O prefácio foi feito pelo pastor Elienay Cabral. A gente tem aqui alguns agradecimentos. São vários, na verdade. Olha só, o comentário acabou de sair do forno. E a gente já entra na introdução ao livro de Obadias. A introdução
Olha só que interessante, ele coloca inclusive mapas aqui na introdução, achei muito legal. O tamanho da letra é confortável, a gente percebe uma boa diagramação, bom espaçamento de página. E eu fiz aqui algumas marcações, ele inclusive explica essa questão de profetas menores ou maiores, ou posteriores ou anteriores. Enfim, ele vai trabalhar a questão da autoria, você pode estar vendo aí. Eu estou apenas mostrando superficialmente. No review, em breve a gente vai estar fazendo a leitura, a gente vai estar mostrando nos mínimos detalhes a data de composição e o contexto histórico. Geralmente as introduções trabalham dessa maneira, tá? Ele não foge da regra geral dos comentários bíblicos. Ele traz aqui algumas comparações com outros livros da Bíblia, né? E aí depois tem um esboço do livro também e uma síntese histórica sobre Esaú, lembrando que o livro de Obadias é uma profecia contra ou a respeito, enfim, do povo de Edom. E ele vai explicar quem é esse povo, quem são os edonitas, né? Então ele traz aqui um panorama histórico também, achei bem legal nessa parte da introdução. E aí a gente chega no segundo capítulo do comentário bíblico e vai trazer a seção expositiva e teológica do capítulo 1. Tem aqui, ó, inclusive, uma árvore genealógica de Herodes o Grande, que remete um pouco à história, né? Dos edonitas também. Bom, aqui tem um esboço, né? Olha só, uma folha de rosto muito bem trabalhada, numa cor preta. Tem aqui uma imagem ilustrativa também, achei muito legal. E assim como o comentário de Esther, como ele vai fazer nessa parte teológica, expositiva, ele traz aqui os versículos em várias traduções em português. Então aqui o versículo 1 de Obadias, capítulo 1. Obadias só tem um capítulo. Ele traz aqui nas diversas traduções, não é o versículo completo, mas boa parte do versículo. E aí ele vem comentando de forma expositiva, contextual, e sempre a gente encontra partes dos versículos, né, e explicações. O que eu gostei é que ele não fica preso no livro de Obadias. Ele vai, por exemplo, em outros livros proféticos que falam a respeito do povo de Edom, como, por exemplo, Jeremias e outros textos também, tá? Então achei muito interessante. Ele cita vários comentaristas, olha só, aqui já é o versículo 3. Ele analisa versículo por versículo, tá? Aqui ele vai explicar, olha só, o texto do versículo 3 de Obadias 1 vai falar, ó, o orgulho do teu coração te enganou, vós que habitais nas fendas das rochas. E aí ele vai explicar, porque tem outras traduções que, por exemplo, na Almeida Revista Corrigida, traz a soberba, que é o orgulho, né? E aí ele explica essa questão da soberba e traz um estudo aqui sobre a soberba, um estudo bem expositivo com vários textos. Ele cita Provérbios, Tiago e conselhos práticos, né, para a gente se libertar da soberba. Então, isso é uma exposição do texto. Então, achei bem legal isso também, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui na parte, na segunda parte, né, que é a parte onde ele desenvolve aspectos exegéticos. Olha só, o capítulo 1, o capítulo 3 vai trazer a seção exegética do capítulo 1. E aí ele vai analisar o texto original nessa parte. Então, vale lembrar, pessoal, que os 21 versículos foram analisados na seção teológica / expositiva, e a partir de agora ele vai analisar os versículos mais complicadinhos, né, no original. Ele vai fazer a exegese, assim como ele fez lá no de Esther, quando a gente apresentou. Então, por exemplo, pega aqui o versículo 2. Pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. E aí, ó, em primeiro lugar, temos essa palavra, né, que tem vários sentidos. E ele explica a parte morfológica, a parte temática do versículo, da passagem. Achei isso muito interessante também. É a forma como ele trabalha. É um comentário muito completo. São mais de 180 páginas de comentário de Obadias, que é um livro pequeno do Antigo Testamento, 21 versículos apenas, né? Então, enfim, deixa eu mostrar uma coisa aqui interessante, é que esse comentário ele tem uma particularidade. Depois da conclusão, ele tem um apêndice aqui no final, onde ele vai falar, ó, inclusive, sobre a grande tribulação. Interessante, né? Vai explicar um pouquinho também sobre isso, já que em Obadias a gente tem
uma tribulação, vamos dizer assim, uma aflição, enfim. Ele vai explicar um pouquinho de escatologia aqui na parte do apêndice também, achei bem legal. Bom, e aí no final a gente tem a parte da bibliografia e um índice remissivo, e aí a gente encerra na página 196, tá bom? São apenas as minhas primeiras impressões, vale muito a pena, é um ótimo comentário, e a gente não encontra muitos comentários de Obadias disponíveis aí no mercado, tá bom? Em breve o review completo, mas são só as minhas primeiras impressões desse excelente material publicado pela Gramata. Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.